Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde. Vamos lá para mais um vídeo, para mais uma palavra. Hoje é um dia especial, é o primeiro dia da semana. E como é o primeiro dia, nós já devemos começar com a máxima disposição, procurando fazer sempre o nosso melhor. E o nosso melhor está sempre em Cristo. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 12. Uma palavra muito forte. Mateus 12, versículo é o 30. Deixa eu só confirmar. O versículo é o 22, que fala sobre a blasfêmia dos fariseus. E a palavra fala assim: trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguidamente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no século futuro. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que todos nós devemos meditar. Pois, assim como naquele tempo, tinha pessoas que tinham enfermidades físicas, mas que na verdade eram causadas pela opressão malignas. Hoje em dia vemos situações muito semelhantes. Muitas pessoas vivem provas que nós olhamos com os olhos espirituais, com os olhos carnais, e vemos somente a dificuldade física, quanto a dificuldade mesmo está espiritualmente. Pois aquele que está próximo de Cristo, aquele que está junto com Cristo, esse não anda em sofrimento. Ele vai ter aflição, mas Jesus o ampara em todas elas. Pois Jesus não abandona nenhum dos seus. E a palavra fala que nós devemos ter cuidado com o que falamos, pois tudo lhe será perdoado. O pecado será perdoado. Deixa eu só buscar aqui de novo para não falar coisa que não deve. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Pois o Espírito Santo, irmão, é um pedacinho de Deus. É uma partícula que Deus tirou do seu próprio corpo e colocou dentro de nós, pois Deus é Espírito. E o Espírito não morre, esse vive para sempre. Então vamos nos atentar, irmãos, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, para não cair naquilo que Jesus fala, que é na blasfêmia contra o Espírito. Jesus fala que perdoará a blasfêmia até contra ele, mas contra o Espírito não será perdoada, nem nesse século, nem no século vindouro. Ou seja,
Pode passar 100 ou 200 anos que não será perdoado essa iniquidade. E eu queria dar só mais uma meditada, para não deixar esse vídeo muito longo. Eu queria deixar ele um pouco mais curto, pois a palavra já fala por si mesmo, que não devemos blasfemar contra Jesus, contra o Espírito que Jesus nos deu por herança, que fala no a árvore e seus frutos, que fala do 33 até o 37, no próprio versículo 12 de Mateus. A palavra fala assim: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as más coisas. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, devemos estar sempre atentos ao que andamos falando, pois a palavra lá no livro de Provérbios, o Provérbios nos fala que ela tem o poder tanto como para dar vida, como para tirar uma vida. E Jesus nos fala aqui agora no livro de Mateus, que pelas nossas palavras nós seremos justificados, e pelas nossas palavras nós também seremos condenados. Vamos começar essa semana profetizando coisas boas, não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo, soltando palavras de ânimo, não palavras de maldição, soltando palavras de vitória, não palavras de derrota, pois Satanás é derrotado, e Jesus fala que Satanás tem o seu reino. Nós não devemos estar enganados, pois se formos condenados, iremos passar a eternidade juntamente com ele, sofrendo no lago de enxofre, de fogo e enxofre, preparado para aqueles que não aceitaram a Deus. Mas nós queremos ter um relacionamento com Cristo, uma comunhão com Deus, devemos nos atentar no que a nossa boca pronuncia, pois o que está cheio no nosso coração é o que fala a nossa boca. Se você anda falando coisas más, procure limpar o coração, procure limpar-se por dentro, pois se você tiver com o coração bom, automaticamente você profetizará coisas boas, você falará coisas boas. Se você tiver com o coração mau, assim vai sair as palavras, sempre com desânimo, sempre com murmuração. Nada tá bom, nada é o suficiente, nada nos satisfaz, mas nós temos que estar satisfeitos com a graça do Senhor, com o favor imerecido, com aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos deu por herança, que é a salvação. Então vamos crer na palavra e fazer como Jesus nos manda, crer com o coração e anunciar com a boca, para que recebamos a promessa da salvação. Vamos profetizar coisas boas, vamos profetizar vitórias, vamos profetizar conquista, pois as lutas vão vir, para que as vitórias tenham mais valor, para que aquele momento de felicidade você possa valorizar com a sua família, com a sua parentela, com seus amigos. E são raros, mas ainda existem. Então vamos nos achegar cada vez mais a Deus, profetizando sempre a vitória, pois em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Que Jesus venha abençoar essa semana. Nesse momento eu quero profetizar que que essa semana venha estar cheia da presença de Deus, pois as vitórias vão vir através da presença dele, pois as lutas diariamente vão vir para tentar te derrubar, mas fique firme, pois Jesus é contigo nessa batalha. Fique com Deus, um forte abraço e até amanhã. Fui.